programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos iniciando mais um ANW, Amazônia News Weekend, aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, e também pelo canal da TV Amazônia no YouTube. Você pode acompanhar essa entrevista incrível, na verdade um bate-papo descontraído com um convidado super especial, que é o pastor Flávio Mendes, da Paz Church Cuiabá. Ele faz parte da equipe pastoral da Paz Church lá em Cuiabá, Mato Grosso, mas também é um grande empresário e tem aberto várias frentes de negócio, de business, e esse bate-papo vai falar sobre negócios, empreendedorismo, sobre ministério, sobre prosperidade bíblica. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito edificado nessa conversa, e eu já quero dar as boas-vindas aqui, pastor Flávio Mendes, meu amigo. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas algumas conversas por videochamada, pelo WhatsApp, temos amigos em comum também. Quero já saudar aqui o Tiago, a Carol também, são nossos amigos em comum, pastor Welson de Cuiabá, mas o bate-papo aqui é com o Flávio. Pastor Flávio, seja bem-vindo. Amém, querido, gratidão, prazer imenso poder estar com vocês hoje, uma honra para mim, muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que será um momento assim de a gente nos deleitarmos muito aí naquilo que Deus tem para nós. Ok. A gente estava conversando aqui já no briefing antes do programa, e eu perguntando para o pastor Flávio sobre a questão da participação dele, né, do ministério dele na Paz Church Cuiabá. E, pastor, você já está há algum tempinho lá, somando forças com o ministério junto ao pastor Elson, né? Como é que é essa história aí na Paz Church em Cuiabá? Você é original de qual denominação e como é que você chegou e conheceu e se agregou de forma tão, com tanta comunhão, né, com tanta unidade aí na Paz Church? Nós já estamos graças a Deus, há 9 anos. Desde o início do pastor Welson aqui em Cuiabá, na semana que ele chegou, foi quando nós nos mudamos de volta para Cuiabá. Eu sou cuiabano, eu nasci em Cuiabá, a minha esposa Marina, ela é de São Paulo, mas o meu avô era pescador aqui, sempre morei aqui. E eu conheci a Paz Church através da pastora Rebeca. A gente estava em Sinop, a trabalho, e passando uma temporada. E a gente tinha tido um período assim, de muitas lutas, e acabou que eu fui transferido para Sinop. E chegando em Sinop, nós ficamos sabe aquele tempo de Deus curando, restaurando, tratando. Nesse período que eu fui embora, a igreja na qual eu fazia parte, os nossos pastores, eles foram embora para os Estados Unidos. E a gente estava muito desiludido com o ministério, com tudo que você pensar aí. E, cristocidentemente, nós encontramos a pastora Rebeca, justamente com o pastor Vitório, porque a gente estava indo mostrar para eles uma área que a igreja queria comprar. E a pastora Rebeca, quando nos encontrou, ela já nos deu uma palavra profética muito forte, né? Na verdade, foi para a vida da minha esposa. Aí minha esposa chegou em casa toda animada. Amor, eu encontrei com uma mulher de Deus, ela nos deu uma palavra. O que ela falou, amor? Não, falou que Deus quer nos curar, quer nos restaurar. Falei, ai, amor, isso é jargão de profeta. Não, amor, não é, ela é diferente. Eu não fazia ideia de que ela estava falando. Aí ela falou assim, ó, e ela me deu um livro de presente. Aí o livro, e Deus falou com ela que é para você ler esse livro. E o livro era Soldados Feridos, do pastor Eiber. Eu falei, nossa, muito legal esse livro, pastor Eiber. Eu conheço ele, eu já tinha uma vez ministrado louvor, que o pastor Eiber estava lá, ministrando, então já tinha lido alguns documentos dele, alguns estudos dele. Falei, nossa, esse pastor é muito conhecido, eu vou ler esse livro. Ela falou assim, então, amor, ele é irmão dela. Eu falei, não tem como ser irmão do pastor Eiber aqui em Sinop. Não é. E aí nós fomos conhecer a pastora Rebeca, ficamos muito amigos. Chegamos de ir em alguns cultos e logo a gente estava voltando para Cuiabá e já voltamos já na Igreja da Paz, com o pastor chegando, mas foi muito de Deus, um tempo de cura, de restauração, os primeiros 3 anos de Deus nos restaurando, nos curando de um período muito difícil que nós tínhamos passado. Né? E agora você está aí lado a lado aí com o pastor Elcio, ajudando, né? A igreja com certeza está sendo muito abençoada em Cuiabá.
Mas, assim, além do ministério, você concilia, né, o teu ministério como pastor também com o ramo empresarial, não é isso, pastor? Exato. Hoje nós temos um grupo, né, que é a Zion, com 12 empresas. E é um desafio, temos aprendido todos os dias. Agradecemos muito a Deus pela nossa liderança, pela oração, o pastor sempre ali acompanhando a gente. E a gente temos superado todos os dias um novo desafio, porque muitas coisas são novas, né? E graças a Deus, nesse período de restauração, de sucesso, de crescimento, o reino de Deus tem avançado e muitas coisas ainda estão por vir, né? Deus tem falado muito a respeito disso, a vontade dele para esse tempo, não só no Brasil como no mundo, de o Senhor levantar empresários que têm a visão do reino, e é isso que vai acontecer. A empresa é o Grupo Zion, né? Você já falou. E quais são essas 12 ramificações de negócios que você conseguiu abrir? Isso é algo incrível, né, pastor? O senhor conseguir lidar com 12 frentes, né? E o 12 é um número, eu não sou nem um pouco místico, na verdade, mas o 12 é um número importante na Bíblia, né? Será que tem algum significado aí? É um número profético que a gente fala, né? Assim, não estava no nosso pensamento humano, mas Deus já tinha um plano com relação a isso. A Zion hoje é um grupo que ela trabalha com tendências e tecnologia. Então, é impossível falar em apenas... Essa é a primeira de muitas conferências, mas vou falar das principais operações nossas hoje, que é voltada para a área de construção e tecnologia. Então, a Zion Go Smart Business é a nossa construtora e incorporadora, porém com uma proposta de construção diferenciada. O nosso modelo de construtivo hoje, ele carrega hoje o selo verde, que é o selo da ecossustentabilidade, trazendo uma economia de 30% para uma obra, seja de alto padrão, de baixo padrão ou de médio padrão, construções de barracões, de galpões, espaços comerciais, a grandes construções, porque a Zion Enterprise ela trabalha aproveitamento de água de chuva, ela trabalha na parte de água daquela construção, em uma dos acessos à água alcalina. Não sei se você sabe, mas hoje a água é responsável por mais de 170 tipos de doenças, né? E se você tem uma água boa, então nós temos hoje, que é a Zion Life, uma empresa que trata essa água, transformando ela numa água antibacteriana, uma água antioxidante, uma água com pH 9. E tudo Mas isso isso aqui fazemos nas é um construções. filtro para água que a gente consome, assim, bebendo, cozinhando, ou é da água da casa mesmo? É a água da casa mesmo. Ele tem vários modelos. Tem o modelo do filtro, né? É parecido com um garrafão de água, né? E esse garrafão, nós temos hoje o selo do Inmetro, porque ele não é um plástico, ele é um metacrilato diferenciado, que ele não absorve o calor. Porque hoje o que acontece com os garrafões de água? Você coloca o garrafão de água hoje, acesso ao sol ou ao frio, ele libera um hormônio chamado sinestrógeno. Esse hormônio é cancerígeno, ele faz mal. Por isso que temos crianças hoje de 8, 9 anos com disfunção hormonal, com tantos problemas de saúde por causa disso. E esse filtro ele pode ser instalado diretamente na torneira da sua casa, não importa qual é o bairro que você mora, porque o tratamento é feito da água da rua mesmo, ou na casa, no caso, um tratamento dentro da caixa que já sai lá na torneira. E essa é uma já falei de três, né? A quarta empresa nossa é a Fab Block. A Fab Block, ela não é uma fábrica de blocos, pastor, ela é um tijolo grande. Uma parede 90 por 90 com o estrutural pronto, vem 2 malhas de ferro, também tem selo de metro, selos de garantia, os bancos financiam, então eles não se encaixam como pré-moldados. Por que nós montamos a fábrica de blocos, né, que é o tijolo grande? Para, primeiramente, servir a Zion, que é a nossa construtora. Só que como a gente começou a aprovar alguns projetos em condomínios fechados, como Alphaville, Florais, e os próprios vendedores vinham para a gente falar assim, poxa, pastor Flávio, pastora Marina, como que vocês conseguiram aprovar pré-moldados em condomínio fechado? Eu falei, não, nós não somos pré-moldados, nós somos tijolos grandes. Aí eles vinham com muitas dúvidas, e quando eles viam que era um bom negócio, porque o bloco ele traz 30% de economia para uma obra, porque a parede vem pronta, né? Ela já vem rebocada, então a otimização de tempo traz essa economia em uma obra. Não que o material é um material de segunda ou é um material mais barato, não é isso, é por causa do tempo e da praticidade faz economizar a obra a partir de 30%.
E aí nós começamos, então, por causa dessa procura, a abrir a produção também para outras empresas, outras construtoras. E hoje nós atendemos, vou falar só de mais uma das 12 empresas, é a Zion Car. A Zion Car é uma assistência veicular no modelo de cooperativismo. É um modelo que tem crescido muito no Brasil hoje, porque é um seguro mais barato para o carro, cobre tudo, PT, roubo, mas é no modelo de cooperativismo. Tem várias empresas no Brasil hoje, de nomes muito fortes, e tem crescido muito porque é como se fosse um seguro pré-pago, a pessoa paga para utilizar. A gente tem crescido muito nessa operação também, que gera muita oportunidade hoje de renda para as pessoas, para a pessoa que às vezes não tem condição de pagar um seguro no banco, não tem um cartão de crédito, e também para grandes empresários que querem economizar, porque hoje a economia é tudo, né? Já estamos em 9 cidades nessa operação. Enfim, Deus tem nos dado graça. Passa no que eu vou te falar, pastor. Essas empresas elas foram nascendo tudo de necessidade do próprio grupo. Eu falei, eu tive uma ideia, eu preciso montar isso e eu vou montar. Não. Nós começamos com a primeira empresa nossa foi a Zay Assistência, que é uma empresa de assistência familiar. Eu não sei se tem Pax aí em Santarém. Tem. Auxílio funeral, seguro. A primeira empresa nossa sim, foi... Sim. Como eu me especializei, eu trabalhei na rede Semat, que é a rede de energia aqui do nosso estado. Inclusive, quando eu morava em Sinop, eu trabalhava lá na rede Semat. E eu me especializei em multiplicação patrimonial. Nessa época, eu me especializei muito no mercado financeiro, em crescimento, em business, em negócios, em modalidades de contrato que tinha no Brasil, que a gente sabia que não é interesse de muitas pessoas que a população fique sabendo. E aquilo começou a despertar algo no meu coração, né? E eu sempre tive a visão, poxa, você tem um produto essencial. As pessoas utilizam todos os dias esse produto. A gente tem um lucro legal. É um preço acessível para as pessoas. Eu sempre soube que seria questão de tempo para a gente crescer. E a primeira empresa foi essa. A gente tinha um sonho de ter 10 mil pessoas sendo assistidas, né? É uma parceria que temos com a Caixa Econômica Federal hoje. Uma pólice já tem mais de 8 anos, essa pólice. Auxílio funeral, seguro, produto essencial para a família. E dessa empresa que surgiu todos esses 12 negócios, a parte de construção, tecnologia, energia solar e tantas outras coisas boas. É interessante isso, né, que você tem falado, porque eu não sei se você já leu algum livro que trata de biografia do Silvio Santos, mas eu tenho um livro que é uma biografia do Silvio Santos e esse livro já é antigo, já tem com certeza mais de 15 anos. Então ele estava até mais jovem, né? E é engraçado que ele vai falando sobre quer dizer, quem escreveu o livro, né, vai falando sobre como ele cresceu empresarialmente e o grupo Silvio Santos, ele foi crescendo porque justamente que você estava falando, ele foi quando a empresa principal dele tinha uma necessidade, ao invés de ele contratar uma empresa para prestar serviço para ele abria uma empresa que prestava serviço para ele mesmo. E acabava que a empresa crescia e ele atendia o mercado externo. Então, além de canal de TV, aí veio aquela questão que ele dava aquele título de capitalização que ele tinha, entrega de prêmios, aí precisava de logística para atender o Brasil todo, aí ele tinha uma empresa de logística. Aí precisava de um banco para fazer caução ou financiar algum projeto, aí ele compra ou ele abre um banco. Então ele começou a abrir diversas empresas para atender primeiro a necessidade dele, justamente o que você disse aí, né? Só que, assim, eu acho que tem uma graça de Deus na vida dele também, assim, de que onde ele põe a mão o negócio vira ouro, né? Silvio Santos é um homem de Midas, né? É um homem de princípios, né? De princípios, ele é um homem de princípios. Ele é um homem de princípios. Ele é judeu, né? Então, tem muitos princípios da vida de Abraão, da Torá, da palavra de Deus. Não só ele, como várias pessoas de sucesso hoje. É verdade. E a gente aprende isso como um segredo, né? E uma possibilidade de crescimento, né? Mas, certamente, Flávio, isso tem um preço, né? Como é que você consegue lidar no dia a dia com tanta demanda? Me explica qual é a tua rotina, então, para você lidar com isso, abrir empresa, cuidar, administrar, formar a equipe. É um negócio que não é fácil. É um desafio muito grande, sabe? Todos os dias, né? Mas, graças a Deus, Deus tem nos dado graça de levantar pessoas do nosso lado. Alguns já vêm prontas, já são cristãs, outros nós ganhamos para Jesus. A nossa maior alegria é essa, né? Várias pessoas que trabalham conosco hoje, nós ganhamos para Jesus. Elas estão indo lá na igreja, isso que nos traz a maior alegria. Mas eu entendi algo na palavra de Deus, né? A Bíblia fala lá nos 4 evangelhos que quando Jesus foi tentado,
o diabo chegou diante de Jesus, diante de um confronto, né? E disse para Jesus, é-me dado essa chave, né? Essa autoridade me foi entregue, e eu entrego em suas mãos, se você me adorar, vou te dar os reinos, né? Olha o que o diabo fala para o Senhor de todas as coisas. E se o diabo tivesse mentindo ali, Jesus iria repreender, falou, tu és o pai da mentira, mas o diabo está falando uma verdade. Quando Adão pecou, na verdade, Adão entregou, podemos dizer, a escritura, o direito de posse da terra que Deus tinha dado a ele, né? Quando o pecado entrou, é como se o homem tivesse entregado na mão de Satanás, e Jesus ele veio trazer essa redenção. E é parte da conquista da redenção, tá? Isso está explícito na palavra de Deus, que é a vontade de Deus que o povo de Deus tome de volta, né? E reine em vida com Cristo, para que muitas pessoas, às vezes, de forma errada, pensam que o ouro e a prata é do diabo. Eu falo, gente, Deus não criou o ouro e a prata para Satanás e a besta 666. Deus criou o ouro e a prata para o povo dele. As riquezas foram criadas para o povo de Deus. Olha que incongruência, né? As pessoas acharem que a riqueza desse mundo é do diabo, e não é. Deus não ia criar isso para entregar na mão de Satanás. Deus criou isso para nós. Isso está na palavra de Deus. Nós temos até um estudo sobre isso, né? A gente mostra na palavra isso. E quando Jesus ele tomou novamente essa chave da mão do diabo, morreu, levou sobre si os nossos pecados, foi lá no inferno, tomou a chave, né, das mãos dele, uma das autoridades que ele devolveu para o povo dele é exatamente isso, é de nós tomarmos de volta o que, na verdade, sempre foi nosso, que Jesus já conquistou na cruz. Apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele é bem claro em dizer, olha, Jesus, por amor de vós, se fez pobre para que nós sejamos ricos. A Bíblia é clara, e se você pegar essa palavra riqueza no original, é a mesma palavra que Paulo usa para que ele vai suprir as nossas necessidades. Está falando de coisas aqui nessa vida, não é do céu, né? Não é de coisa futura, é de coisa aqui. E eu acredito que essa restauração financeira, empresarial, de empreendedorismo faz parte da redenção para o cumprimento da palavra de Deus nos últimos dias, que o Senhor que ele tem interesse em salvar os povos, que ele tem interesse da expansão, né? Então, entendendo esse desafio, a gente já ficou sabendo que não seria fácil, pastor, porque é uma guerra espiritual também. Há muita perseguição hoje com negócios grandes. Não é por acaso que muitos empresários, quando ficam bem, muitos deles precisam ir embora do Brasil, ou tem que entrar na política, porque tem muita gente com visões espirituais sobre isso. O dinheiro é altamente espiritual, né? Ele não é físico, e os cristãos que não entendem isso, infelizmente, sofrem muito. Mas nós entendemos, Flávio, a batalha não é fácil, mas nós vencemos. Flávio, interessante também sobre essa questão bíblica da prosperidade, aquele momento da libertação do povo de Israel, né, quando eles saem do Egito, ali é uma sombra, né, ali da redenção feita por Jesus, né, e quando o povo sai do Egito, primeiro, eles saem completamente curados, eles saem sem nenhuma enfermidade, e eles saem prósperos, né? Porque houve uma transferência de riqueza naquele momento, porque por causa da última praga, né, o povo do Egito queria expulsar ali os hebreus, né? E eles começaram, a Bíblia fala que eles começaram a dar roupas, dar ouro, dar joias, dar pedras preciosas, tudo que eles tinham de riqueza, eles começaram a transferir, né, riqueza, bens materiais para o povo. E é um ensinamento, né? A Bíblia fala que as coisas que outrora foram escritas, foi escrita para o nosso ensino, né? Então, isso que era do passado, né, do Antigo Testamento, aponta para a redenção hoje, o que Jesus fez por nós, que realmente, né, a gente tem direito a viver uma vida dentro do conceito de prosperidade bíblica, que não está, claro, né, fazendo a ressalva, não está vinculada somente a bens materiais, mas os bens materiais fazem parte, né, desse pacote completo da prosperidade. A prosperidade, na verdade, não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é mais um item dentro de milhares, né? A prosperidade, ela vai muito além do dinheiro, de carros, de casas. A prosperidade bíblica
Primeira coisa que eu sempre falo é a paz, né? A paz que excede todo entendimento. É a autoridade do cristão de poder usar os bens dessa vida terrena que é passageira, em prol de cumprir os propósitos de Deus. Isso é a prosperidade. E nós vemos muitas pessoas cristãs usufruindo disso e outras que não têm Jesus ainda, mas acabam usufruindo porque elas vivem debaixo desse princípio. Então a Bíblia é clara. Deus ele fez uma promessa a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vou engrandecer o seu nome, de ti farei bem de todas as nações da terra. Abraão, a Bíblia fala que Abraão era muito rico, tinha muito gado, tinha muito ouro, tinha muita terra. E Deus fez essas promessas para Abraão e a gente viu o povo de Deus sempre usufruindo disso. Só que muitas pessoas pensam que essa promessa feita a Abraão é para os judeus, mas não é. Lá em Gálatas, a Bíblia é clara em dizer que Jesus ele morreu em nosso lugar. Se você puder ler depois, quem está assistindo, né? Gálatas, estuda o livro estuda Gálatas, mas Gálatas 3 fala muito sobre isso. E Jesus fala, a palavra de Deus é clara em dizer que em Cristo Jesus, todas as promessas feitas a Abraão, elas automaticamente caem sobre todos os gentios. Então, todo mundo que entrega a vida para Jesus tem, de fato, todas as promessas feitas a Abraão, que Deus fez a Abraão, está de fato sobre nós. De prosperidade, de abundância, engrandecerei o teu nome. E não foi por acaso que está escrito isso lá em Gálatas, né? E muitos cristãos não têm, infelizmente, não têm esse entendimento. Então, o desafio nosso hoje é ensinar, é mostrar diante da palavra isso aí. Até porque nós também nos tornamos, pela fé, né? Como Abraão foi o pai da fé, pela fé nós nos tornamos descendência, né? De Abraão, herdeiros da mesma promessa. E também o apóstolo Paulo vai falar sobre que nós fomos enxertados, né? Na oliveira, se não me engano, né? Que falando sobre o povo de Israel. Então, a gente está debaixo das promessas dos hebreus, agora dos judeus. E é incrível. Qual que você acha que é o tipo de comportamento ideal? Né? No início, quando a gente estava falando ali sobre o Silvio Santos, você falou sobre essas atitudes e comportamentos que os judeus têm, que atraem tanta prosperidade para a vida deles. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é algo impressionante. Nos Estados Unidos, deixa eu lembrar aqui, nos Estados Unidos tem 2% da população podem ser considerados, se não me engano é essa estatística, de bilionários nos Estados Unidos. Mas dessa população de super ricos lá nos Estados Unidos, 80% são judeus, descendentes de judeus. Então, de fato, né, não é um achismo e nem uma superstição, nem puxar sardinha, né, para nós que cremos na Bíblia, mas é um fato que existe algo diferenciado na vida e nos costumes, eu digo assim, na fé, nos costumes, nos hábitos judeus, para eles, no tempo de hoje, 2000 anos depois de Jesus, eles ainda conseguirem, né, ou muitos milhares de anos depois de Abraão e os patriarcas deles, eles continuarem vivendo debaixo dessas promessas, né, de Deus a Abraão, a Moisés, e depois vem Jesus. E eu creio que você tem bastante profundidade nisso, Flávio. Quais os comportamentos que você acha importante para os cristãos hoje, empresários hoje, colocarem, né, praticarem, para que possa ter esse crescimento, né, debaixo da bênção de Deus, na questão financeira e na prosperidade nesse aspecto maior? A primeira coisa, pastor, é a pessoa ganhar um entendimento, né, do que é a prosperidade bíblica, que não tem nada a ver só com o dinheiro, é muito além disso. Prosperidade é você ter paz, você ter autoridade, você andar em santidade e viver dias extraordinários sobre essa terra. Então a pessoa precisa ganhar um entendimento. Por muito tempo a igreja, muitos cristãos, falavam o seguinte: não podemos misturar Deus com negócios. Não podemos misturar Deus com política. E assim fomos cometendo muitos erros a respeito disso. E a Bíblia fala que Deus ele tem que estar em tudo que é nosso. Então, muitas pessoas, às vezes, tinham um comportamento de autoridade na igreja, chegavam na empresa e falavam assim: não, isso aqui é comercial, não tem nada a ver com coisa espiritual. E você olha para a vida dos judeus, tudo, absolutamente tudo que eles fazem é baseado nos princípios da palavra de Deus. Eles fazem negócios baseados nos princípios da palavra de Deus. Se quebra princípio, eles não fazem. E nós vemos hoje muitos cristãos fazendo negócio. Não, isso aqui é negócio, não tem nada a ver
eu posso fazer a igreja é negócio, por causa dos ensinamentos que nós recebemos. Igual a questão que falava, não pode envolver com política. Olha só como está a política no Brasil, a guerra que enfrentamos. A igreja precisa sim, inclusive um dos significados da palavra igreja no original, que fazem, inclusive, muitos judeus que não participarem de igreja, é isso. Que ela vem no sentido, de fato, de estar enraizado também na política. Porque a Bíblia fala que quando Deus levanta justo para governar, o povo é feliz. Certo? Agora, como que nós vamos fazer isso se a gente não tem pessoas cheias do Espírito Santo lá? Se não temos vereadores, deputados cheios do Espírito Santo, se não temos senadores cheios do Espírito Santo, como que o povo vai ser feliz se a Bíblia fala que tem que estar lá? E se a igreja não envolver, não ensinar, não ter pessoas lá, como que nós vamos fazer? Acontece que, por causa de erros, muitas pessoas fecharam para isso. Às vezes um testemunho, às vezes uma empresa que não deu certo, que quebrou, isso trouxe muita fortaleza, não vamos misturar. Mas tudo na vida tem as lutas. Inclusive tem as igrejas boas, tem as ruins, tem as verdadeiras, tem as sectas, assim é no mundo dos negócios. Mas um dos principais segredos do povo judeu é isso, eles têm esse entendimento, eles sabem que Deus fez uma promessa a Abraão, eles vão fazer negócio debaixo de princípios, se quebra princípios da palavra de Deus, eles não fazem, eu digo a grande maioria, e eles prosperam. Por exemplo, no dízimo, todo judeu é dizimista, é claro que eles não têm entendimento nosso, nós trazemos na casa do tesouro, nós trazemos a casa do Senhor, mas eles dizimam, certo? A todas as empresas, sem exceção. Eles fazem jejum, eles consagram, eles fazem como Abraão. Se você ler Gênesis, você vai ver Abraão fazendo altares. Tudo que ele ia fazer antes, ele fazia altares para o Senhor. Ele adorava, ele orava. Davi, a mesma coisa, orava e adorava. Tem muitos cristãos que vão na minha empresa hoje se assustam, pastor, que nós colocamos uma lei lá na empresa para fazer negócio lá. É preciso a pessoa ler a Bíblia. Lá tem uma Bíblia aberta. Em todas as empresas nossas. Estamos em nove capitais hoje. Tem uma Bíblia na recepção. Claro que a gente não obriga, mas a sugestão é: chegue e leia em voz alta a palavra de Deus. Aí marca o nome. Então hoje eu li Êxodo 1:4. Aí eu marco lá, né? Foi até a pastora Rebeca que inspirou a gente a fazer isso, na leitura da palavra de Deus, e nós colocamos lá na empresa. Aqui na igreja também, o pastor Elcio e a pastora Marina lançou um desafio de toda a igreja ler a Bíblia. Eu falei, cara, eu faço isso lá na empresa. E aí a pessoa marca o nome, aí vem o João, e o João lê lá o Êxodo 1:4, ele vai marcar o nome dele em voz alta lá na empresa. Quando lê toda a Bíblia, a gente volta do princípio e começamos a ler novamente. Tem cristãos de outras igrejas que chegam na igreja e falam assim, nossa, gente, vocês estão misturando, né, negócio com Deus. Eu falei, teve um evento nosso, a gente ora num evento de treinamento, né? A pessoa falou assim, nossa, isso que tá parecendo culto, igreja, mas assim, de uma forma pejorativa, criticando. Eu falei, mas você queria que parecesse o quê? Queria que parecesse bar? Ponto de droga? Você queria que parecesse isso aqui? Tem que parecer coisa boa, tem que parecer igreja. Modelos de empresas, por exemplo, lá em Israel, como várias empresas, como o Waze, como o Levis, são modelos de empresas com compartilhamento de resultado, onde a ganância não pode imperar. Essas empresas, pastor, elas têm como se fosse uma associação, onde todas as pessoas que não são bem-sucedidas, elas são juntadas na associação, e uma parte do lucro dessas empresas é guardada, e no final do ano é dividido entre todas as pessoas. Quando a pessoa bate alguns milhões, ele é um multimilionário, então ele sai e entra o outro quebrado. Então você vê que são princípios que a palavra do Senhor fala que quando você vê um irmão ruim, você tem que ajudar, né? Leves, como o Waze e várias outras empresas. Tem uma lista de empresas que tem até o nome correto para isso, que na outra oportunidade eu vou estar falando, que são empresas que vivem hoje o que nós chamamos de economia compartilhada. A Zion hoje, ela tem um modelo de economia compartilhada, que é um modelo bíblico de fazer negócio. A empresa compartilha resultado, né? Hoje, no Brasil, juridicamente falando, tem como você fazer isso. Existem várias empresas que fazem isso. Por exemplo, Uber, a maior rede de táxis do mundo, não tem um táxi sequer. Airbnb, a maior rede de hospedagem do mundo, não tem um travesseiro. São empresas que compartilham resultados com parceiros de negócio. Então, tudo que os judeus fazem é voltado para isso. E princípios, né? Princípios da palavra de Deus. Um negócio muito importante que muitos cristãos não fazem, que está na Bíblia, que nós temos que fazer, né? Que está lá em Gálatas. Que o homem não pode se enganar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Até eu já cometi esse erro, né? De usar essa palavra na hora da oferta. Mas essa palavra não tem nada a ver na hora da oferta. Se você ler o versículo anterior, você vai perceber que essa palavra é o seguinte, que quando eu tenho bens, estou falando de bens materiais, tudo que Deus tem me dado nessa terra, eu tenho que compartilhar com os meus líderes espirituais. Aí que vem a palavra.
Então, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, ali está claro que é uma chave de prosperidade. E um dos princípios dos judeus que eu acho incrível, todos os negócios deles, eles fazem negócio, eles têm lucro. A primeira coisa que eles fazem, pastor, é pegar parte do lucro e ir numa comunidade. Pegar um líder daquela comunidade, seja um padre, um pastor, uma associação espírita, seja o que for. E eles desenvolvem projetos sociais com parte daquele lucro, que na verdade é um princípio que está na palavra, está lá em Gálatas. E muitas vezes nós cristãos não fazemos isso, né? Eu como pastor, muitas vezes não ensinei isso para as pessoas. O que as pessoas vão pensar? Vai achar que eu estou pedindo coisa, mas não é princípio de prosperidade, você plantar na vida de líderes. E eles fazem muito isso, né? Mas tá na Bíblia. Nós, como os cristãos, devemos fazer isso. É verdade. E eu creio que muitas pessoas não alcançam, né, até o desejo que eles têm de crescer, de prosperar, por falta de conhecimento e principalmente por falta de atitude, porque, como você falou, às vezes o líder quer ensinar e às vezes ele é mal compreendido, como se, até eu acho também porque muitos acabam também errando, né, com a motivação de ensinar sobre essas coisas, e acaba criando ali um bloqueio nas pessoas de receber esse ensinamento. Mas, de qualquer forma, se a pessoa não acredita em quem está ensinando, basta ela ler a Bíblia, que os princípios estão todos lá, e ela tem que ter fé suficiente para praticar. E eu creio, né, eu não sei se o senhor crê junto comigo, que é um tempo, né, que Deus quer trazer essa riqueza que está na mão dos ímpios para os justos, justamente para que o avivamento e esse grande momento final onde o evangelho tem que ser pregado em todas as nações, em todos os lugares, mas é necessário ter recursos. E esses recursos precisam vir para a mão de pessoas fiéis, até para que Deus possa confiar isso para aqueles que Ele quer usar nesse ministério, né, de prosperar os seus filhos, para que a obra de Deus, o reino de Deus, seja financiado pela terra. Está lá em Salmos, né? E a riqueza desta terra, ela foi preparada para os justos. E em Cristo Jesus nós somos justificados. As riquezas dessa terra é para ser usada para a expansão do reino de Deus e para que os propósitos do Senhor se cumpram nessa terra. Tá aí um grande exemplo, né? Que está acontecendo agora. O senhor está falando sobre empresas bem-sucedidas. Existe um estudo que mostra que as empresas mais bem-sucedidas e que mais fizeram bem para a sociedade, elas nasceram de pessoas que tinham origem cristã, que criam em Deus, que criam em Jesus. Porque todas as riquezas dessa terra foi criada por Ele é o dono de todas as coisas. Então, a verdadeira prosperidade e a verdadeira riqueza nós só podemos receber quando ela vem do alto. Jesus falou, né? Não, nada pode ser feito se do alto não for nos dado. Só que acontece que tem muitos cristãos que não têm essa consciência e não estão preparados, né? Para esse crescimento, certo? Pastor Flávio, assim, a gente já entrou no assunto do grupo, né, da Zion, e talvez quem está te assistindo fala assim, poxa, ele já nasceu assim, né? Eu não sei, de fato, se você já veio de uma família com muitas posses, ou como é que foi a tua caminhada. O senhor poderia resumir como é que o senhor chegou até agora, quais foram os seus percalços na caminhada, quais os desafios que você enfrentou, recomeços, assim, eu sei que toda pessoa de sucesso tem uma história de superação para contar. Qual é a sua história, então? Olha, eu comecei a empreender desde muito cedo, porque eu e a Marina temos 4 filhos, né? E quando a gente teve 4 filhos, como eu trabalhava no faturamento de uma multinacional, eu tinha uma noção do que é dinheiro, do que é sustentar uma família com 4 filhos. Eu sempre soube, sendo funcionário, jamais eu vou conseguir dar uma vida de qualidade para meus filhos. Eu vou ter muita dificuldade, ou eu me estudo muito e faço um concurso público, mas eu nunca quis ter essa visão de depender de governo, etc, etc. Ou eu vou ter que empreender. E no início da caminhada, eu quebrei, entre aspas, né? Por que quebrei, entre aspas? Porque eu falo que CNPJ não quebra. Quem quebra é o CPF, pessoa física. Mas Deus estava me ensinando algo e eu fiz muitas parcerias e alianças erradas. E eu sempre fui um cara de muita palavra. Imagine você, eu vim de família pobre, humilde, o meu avô era pescador. Pescava para poder vender, para poder almoçar. Essa família que eu vi, eu sou cuiabano, eu moro aqui desde quando eu nasci. E eu tinha uma questão de honra, eu falei, cara, eu não posso deixar essa questão de história. Eu quebrei, pastor, não foi com dívidas. Eu quebrei, foi com parcerias erradas. Eu falei, cara, eu vou assumir. Eu vou resolver essa situação. E foram anos de labuta, não foi fácil.
sabe? A gente orando, repreendendo a depressão. Minha esposa às vezes tem que tomar remédio, a gente, sabe? Não foi fácil. Foi o período que nós conhecemos a Igreja da Paz, pastor Elsa, pastora Marlene, nossa, o pastor Arnaldo, os pastores aqui de Cuiabá nos abraçavam. E nesse período você sabe que muitas pessoas conversam fiado. E quando você tá bem, todo mundo vai falar mal, mas quando você tá mal, fala muito mais mal, né? E foi um período terrível para nós. Foi um período assim que eu achava que eu nunca ia conseguir sair dali. Aos meus olhos humanos era impossível. Mas sempre em obediência, eu me lembro até hoje que nesse período de crescimento de empreendedorismo, o pastor Elcio falou: Flavinho, né? Você já comprou seu avião? Um dia eu cheguei em casa irritado com ele. Falei: amor, vou na igreja, o pastor fica tirando sarro de mim se eu comprei avião. E minha esposa sempre foi muito profeta, né? Ela falou assim: larga de ser bobo, creia pela fé. Ele tá profetizando. Eu falei: mesmo, recebe. Esse dia a gente estava olhando um dos empreendimentos e recebeu uma proposta. Claro que a gente não fez negócio, mas tinha um avião no meio e eu lembrei na hora das palavras proféticas dele. Eu lembro que nesse caminho, pastor, eu recebi uma proposta de um negócio em São Paulo e fui falar com o pastor Welso. Ele falou para mim, ele falou: Flavinho, você vai precisar ficar 20 dias fora, né? Você não vai estar na célula, você vai faltar culto. Cara, não é bom, larga a mão disso. Não vai, não. Eu vou ajudar você, fica aqui, fica calma, vai chegar o momento certo. E foi muito difícil de obedecer aquele momento, porque era uma proposta aos meus olhos muito boa. Pastor, passaram-se alguns anos e hoje praticamente o que eu ganho por semana era o que eu ia ganhar naquele negócio a cada 60 dias. Então, assim, sempre é bom obedecer. Então, nesse período, nós não fomos... Eu não comecei do zero. Eu falo para todo mundo que eu comecei do -2, né? Do -10. Porque começa do zero quando o cara começa normal. Eu já comecei mais lá embaixo ainda. E só que assim, dando um passo de cada vez, sempre tem que ter coragem. Você que está me assistindo agora, por uma situação, não tem como. A coragem é exatamente para quem tem medo. As pessoas falam assim: mas eu sou muito medroso. Mas a coragem a coragem é para quem tem medo, né? Só se tem coragem quem tem medo. Então você tem que enfrentar o medo, né? E esse período de enfrentar o medo não foi fácil, porque foi um período de muitas acusações e muitas coisas que o que mais doía que quando você está se reerguendo é aquelas palavras que te machucam, que te deixam para baixo. Eu tive que perdoar, passar por cima de tudo isso. E hoje, muito dessas pessoas trabalham comigo, muito dessas pessoas eu ajudo, mas não por uma questão de vingança, mas para se cumprir o que está escrito em Salmos, né? Que ele vai preparar uma mesa para os nossos inimigos e o nosso cálice vai transbordar. Mas eu creio que aquele cálice que transborda não é o cálice da vingança, é o cálice da generosidade, é o cálice da abundância, é o cálice da cura, é o cálice da restauração. E muitas dessas pessoas hoje trabalham comigo, são meus funcionários, eu ajudo, tenho o maior prazer de ajudar essas pessoas. Nos reerguemos, eu continuo morando na mesma cidade, eu tenho a maior alegria no Senhor de falar que a Zion nasceu aqui em Cuiabá, nossa sede é aqui em Cuiabá. Temos desafio? Temos. Todos os dias temos desafios, mas temos avançado debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Mas e o risco? Todo dia temos risco. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, mas nós deveríamos ter bom ânimo, certo? Sempre tem ajuste para se fazer, às vezes cometemos erros. Então, você ser cristão e empreender não significa que você vai ser perfeito em tudo. Claro que temos buscado, temos desafios. Mas o diferencial disso tudo, pastor, é a presença de Deus. É princípios que você tem que trazer, princípios do reino para os negócios. Esse é o sentido. Senão, vai se cumprir a palavra de Jesus, né? Ou você adora ao Senhor, ou você adora a mamãe. A única vez que Deus chama, que Jesus chama um Deus com D minúsculo de Senhor, é quando ele se refere ao dinheiro, né? Para você ver como que é sério esse assunto, né? A gente tem que adorar o Senhor com os nossos negócios também, né? Verdade. Pastor Flávio, vamos chegar aqui ao final do programa. Poxa, tantas lições nós aprendemos aí com a sua história, né, com o seu testemunho e também com os princípios que você compartilhou conosco aqui. Mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma palavra de Deus, uma palavra motivacional, de encorajamento para a nossa audiência. Talvez pessoas que estão sonhando em empreender, ou já são empreendedores, mas estão em um momento de dificuldade, de crise, e eles talvez possam estar desacreditando, né, das promessas de Deus, mas eu creio que uma palavra vinda do coração de Deus pode levantar essa pessoa que possa estar desanimada nesse momento. Eu queria dar essa oportunidade para o senhor ministrar isso antes da gente finalizar o programa.
A palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra profética. Nesses últimos dias, Deus ele vai liberar negócios novos, ideias novas. Enquanto você vai estar dormindo, você está num culto, numa cela, você está adorando ao Senhor, vai começar a surgir ideias de negócios que já estão no coração de Deus. Que a Bíblia fala que Deus ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, os negócios prósperos dessa terra estão no coração de Deus. Então, ele vai liberar isso sobre você. E às vezes você pensa que chegou ao fim. O fim do homem pode ser o início de um recomeço para os propósitos de Deus na sua vida. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, isso tem acontecido no Brasil. Deus tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, trazendo negócios idôneos, negócios sérios que vão transformar a vida de pessoas através da economia compartilhada, nesse novo modelo de economia que está surgindo no mundo. E não tenha medo das inovações. Há 7 anos atrás eu fui muito criticado pelas ideias que eu tinha, o pessoal me chamava de sonhador. E hoje nós temos uma incubadora, pastor, que é a Zion Tecnologia, e nós, inclusive, pegamos essas ideias e ajudamos as pessoas a formatar e a lançar esses negócios. Porque muitas coisas que a gente fala hoje sobre tokenização, sobre tantas coisas que hoje todo mundo se fala, né? Os bancos se falam, os fundos se falam, a gente já falava 7 anos atrás sobre o futuro. Então, muitas vezes, Deus vai mostrar coisa a você que ninguém vai entender, mas ore, consagre ao Senhor, leve diante dos seus líderes para estar orando por você, porque pode ser um negócio que vai transformar a vida de centenas de milhares de pessoas, e Deus quer usar você para poder fazer isso. E crer na palavra. Todas as promessas feitas a Abraão, em Cristo Jesus, quando Jesus morreu, ressuscitou, essas promessas elas também se cumprem agora sobre as nossas vidas, que pela fé somos filhos de Abraão, né? Somos filhos de Deus, somos salvos, herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. E vamos reinar com o Senhor e trazer o reino dele sobre essa terra. E vamos ser instrumento de Deus para a expansão da obra do Senhor nos 4 cantos desta terra. Eu tenho certeza disso. Amém. Pastor Flávio, muito obrigado. Eu estou sabendo que o senhor vai estar pela região aqui do Pará, ainda nesse mês, se eu não me engano. Queria que você falasse rapidinho sobre isso. A gente vai estar indo no Imersão em São Paulo, que é um evento para pastores, e lá da Imersão eu pego um voo para Juruti. Eu só não sei exatamente a data, mas eu vou te passar a data depois, se você quiser divulgar. Estaremos em Juruti, em um seminário sobre finanças lá com o pastor. Serão dias maravilhosos, já estamos nos preparando para isso. Eu vou também passar em Santarém, quero tomar um cafezinho com o senhor, tenho o maior prazer. Eu acho que vou ficar um dia aí em Santarém. Certeza, já está marcado. Na verdade, o senhor vai vir para Santarém, de Santarém o senhor vai para Juruti. Aí depois volta para Santarém. É isso. Então a gente vai ter pelo menos 2 oportunidades para tomar esse café, para almoçar. Será benção demais, olha, será benção demais. Nós amamos demais esse povo, nossos líderes, pastor Paulo, pastora Rebeca, pastor Eiber, né? Pastor Welson, eu sou tão grato a Deus por esse... Eu falo que a gente está debaixo de um legado muito forte. Que Deus vai fazer, vai ser muito maravilhoso. Pastor Flávio Mendes, muito obrigado. Para você que está assistindo ou pegou no finalzinho, Pastor Flávio, da Pachurch de Cuiabá, também empresário, né, proprietário do grupo Zion em Cuiabá, mas também em 9 estados espalhados pelo Brasil. Quem sabe daqui a pouquinho chegando no Pará também, né? E entrevista maravilhosa, obrigado pelo teu tempo. E pessoal, estamos finalizando aqui a Amazônia News Weekend de hoje. Muito obrigado por sua audiência, que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe esse programa aí pelo canal do YouTube, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, para pessoas serem abençoadas também, serem encorajadas a crer na bênção de Deus, nas promessas de Deus. E você que está conosco na TV Amazônia, continue na nossa programação, porque essa TV ela foi feita, né, e nós estamos aqui com muito carinho para abençoar a sua vida. Então, até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia e no ANW Amazônia News Weekend.